Bem, Bia, como nós estamos, né, nesse processo de readequação do currículo e ainda demanda um certo tempo, é lógico que nós não podíamos esperar concluir, né? E diante dos desafios, quando nós, como fala, como foi suspenso as aulas em março, quando foi suspenso, em maio nós já começamos a pesquisar, a estudar maneiras de alguma forma, chegar até as famílias e mesmo de maneira, nós ainda não sabíamos como, mas de alguma maneira nós tínhamos que oferecer o mínimo, né, garantir o mínimo de direito dessas crianças. Então, o que que nós pensamos enquanto secretaria? Primeiro veio a busca, né? Procurar entender um pouco o cenário, entender quais eram as realidades das famílias por meio de questionário, por meio de sejam questionários, a princípio foram questionários por via digital, né? E era entender o contexto, procurar buscar ideias através de estudo, de pesquisas, buscar conhecimento para tentar solucionar o mínimo possível da situação. E aí surgiram, diante de tudo isso, surgiram os guias, né? Guias em que pudesse de certa forma, dar suporte ao trabalho dos professores, orientar os professores, situar esses professores diante do que estavam acontecendo e o que, que era naquele momento, né, ser possível colocar em prática, uma vez que o principal da educação infantil, que é a interação, que é o contato, que é estar junto, não era possível acontecer, então foram elaborados 3 documentos foram encaminhados para as instituições, um deles foi destinado aos professores, como forma de orientação, de maneira bem detalhada mesmo, como seria esse trabalho remoto. Depois foi elaborado um outro guia para os pais e professores de crianças de creches, né, até 3 anos, com ideias de atividades, e a nossa preocupação inicial, Bia, não era no sentido, precisamos garantir atividade, conteúdos, o nosso principal, a nossa preocupação inicial foi, como que essas famílias estão? Né? De que maneira nós podemos oferecer, de certa forma, um conforto emocional, uma palavra, a questão afetiva. Primeiro, nós fomos investigar essas questões, até mesmo as questões, como que essas famílias estão em relação aos lanches das crianças, que hoje elas não estão tendo esse acesso devido a esse distanciamento, né, físico da instituição. Então, esses guias foram pensados dessa maneira, através de muitos estudos, muitas discussões, é claro, e de pesquisas com os pais mesmo. Nós procuramos entender a fundo, né, as realidades, e é lógico que nós tivemos grandes desafios. Por exemplo, hoje nós tivemos bem aqui, né, ao vivo, os nossos desafios em relação à tecnologia, à internet. Então, assim, como que nós fazemos um questionário, por exemplo, para chegar até os pais e que eles deveriam, de alguma forma, nos dar essa resposta de maneira digital e nós não teríamos isso. Então, vamos pelo que é possível. Por exemplo, grupo de WhatsApp por turmas, né? E aí a gente pensou, mas aqueles pais que não têm nem celular, então, vamos pensar em algo impresso, se é possível levar até as casas de maneira segura. Então, assim, foi, aqui no falado mesmo, bem nordestino, foi um rebuliço, no bom sentido, um rebuliço de colocar, assim, os problemas, de listar quais eram os desafios que nós tínhamos e como nós poderíamos solucionar isso. E eu creio que uma das coisas que nos ajudaram muito, até mesmo porque aqui no Tocantins, Araguaína foi a primeira cidade a retornar às aulas de maneira escalonada em novembro, né? Começou pela pré-escola, e aí, daquela maneira bem cuidadosa, a partir do momento que já haviam tido muitas formações, muitas mesmo. Nós sabemos que não eram só as famílias, só as crianças que precisavam desse afago, dessa acolhida, e sim os professores, né? Eles estavam também precisando saber por onde começar. Qual seria esse fio condutor? Então, as formações foram essenciais, a busca, a parceria, o trabalho junto, o diálogo e o empenho, a vontade de fazer acontecer.
Então, assim, em novembro nós retornamos, né, e desde então, lógico que houve algumas pausas, né, conforme ia acontecendo, aumentando os casos, a gente voltava atrás e dava mais um tempo, mas com isso nós consideramos que tivemos sim sucesso, conseguimos alcançar muitas famílias, conseguimos minimizar muitas preocupações, muitas tristezas, levar um pouco de alegria para essas crianças através das aulas, de maneira que tentávamos oferecer algo criativo, algo como fala, garantisse de fato o que era o brincar dentro da casa, a interação com as famílias, o diálogo da escola com a família foi bastante intensificado, né? Foi algo assim bem pontuado, e é até hoje, lógico, né? Bem pontuado. E eu creio assim que se me perguntassem, Leda, o que a pandemia trouxe de positivo na educação? Nossa, a gente vai analisar um monte de coisa e trouxe muitas coisas positivas, e acho que uma delas é o poder que a gente tem de se reinventar, né? A gente enquanto profissional da educação, tem cartas na manga que nem imagina que tem. Através do diálogo, a gente consegue encontrar tantas soluções, sabe? E eu penso que esse é um dos pontos. É o diálogo, é o ouvir, é a escuta para escutar mesmo, não só para falar, mas para escutar e analisar e discutir e comunicar-se com o outro e fortalecer laços e entender. A educação, eu preciso do outro para, como falo, para compor esta coxa de retalho, né? O meu retalhinho sozinha não dá. Então precisamos de tudo isso e foi criado alguns materiais muito bacanas que até hoje apoia nas salas de aula.